Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos os irmãos. Nós estamos aqui mais um pouquinho com os irmãos para falar agora um pouquinho acerca do que é efetivamente falar a língua dos homens e dos anjos, né? Porque isso está lá em 1 Coríntios e as pessoas não têm assim bem a noção do que vem a ser isso. E nós, como queremos, a nossa pretensão é ajudar os irmãos a gerar Cristo dentro de si, como nós chegamos, então esse é o nosso objetivo. Então é importante a gente entender que para gerar Cristo nos irmãos, é preciso a gente falar a língua dos homens e falar a língua dos anjos. O que vem a ser isso? Falar a língua dos homens significa ter todo o entendimento humano. Percebe? Ter todo o conhecimento a nível humano. E falar a língua dos anjos tem a ver com o reino de Deus, de entender o reino de Deus e entender aquilo que vem através do Espírito de Cristo. Bom, isso é falar a língua dos anjos. Agora, para poder entender um pouco melhor isso, a gente gostaria de falar de basicamente quatro fatores que influenciam esse tipo de entendimento. O primeiro deles é a expressão de vida. O segundo deles é a manifestação de vida. O terceiro deles é os sentidos da vida. E o quarto seria a natureza da vida. Bom, vocês vão falar, por que você está dividindo assim em quatro? Está dividindo em quatro para poder facilitar esse entendimento. Em primeiro lugar, expressão de vida. Como é que a vida se expressa? Em primeiro lugar, a vida se expressa na carne. Em segundo lugar, a vida se expressa através do sangue. Carne e sangue, lembra a passagem? Carne e sangue não herdam o reino de Deus. E a terceira forma de expressão é o espírito. São as três formas de expressão conhecidas. Bom, a gente sabe que a expressão da carne é o homem. Sabe que a expressão do sangue é a lei. E a expressão do Espírito é Cristo. Que é o Espírito de Cristo que hoje habita dentro de cada um de nós. E que nós temos que dar lugar ao anjo do Senhor, ao Espírito de Cristo na nossa frente. Para que ele seja o nosso governante, para que ele seja o nosso Senhor, para que ele seja o nosso Deus. Para que Deus esteja à frente em todas as medidas que a gente toma. Percebe? Chegar-se a Cristo é ter aquela mescla do café com leite. Parte divina e parte humana. Esse é Cristo. Modelo perfeito, idealizado por Deus, para mim e para você. Tá certo? Bom, então nós falamos acerca do homem como a manifestação na carne. Eu acho que carece de maiores delongas acerca disso, falar um pouco acerca da manifestação. O homem se manifesta, o homem também gera vida, né? Porque o homem tem a sua posteridade como homem. Mas existe a necessidade, existia um aio, que era uma espécie de a mulher do homem, né? A mulher do homem era a lei. A mulher do homem que andava como sua ajudadora idônea era a lei. Ela servia para mostrar ao homem as coisas que ele estava agindo errado. E quando isso não era executado, o seu sangue era cobrado. Então o que aconteceu com o pecado? Havia necessidade de uma justa medida de sangue para cobrar aquilo que haveria no homem, tá certo? Então o sangue representa a lei, é a expressão de vida contida na lei. E o Espírito, nós já falamos um pouquinho, e vamos aos poucos falando paulatinamente, cada vez mais,
vem a ser a manifestação, né, a expressão de vida que significa o Cristo. Bom, essas são as 3 formas de expressão de vida que a gente pode falar. Depois vem a parte da manifestação de vida. Ora, a manifestação de vida, ela se dá basicamente por 4 fatores. O primeiro fator é o sonho. O sonho. O segundo fator é a visão. O terceiro fator é a profecia. E o quarto fator é a palavra. Essas 4 manifestações, sonho, visão, profecia e palavra, esses 4 fatores, eles são a manifestação da vida. Como é que se manifesta a vida? O sonho traduz a perfeita vontade do homem. A perfeita vontade do homem. O homem sonha com tudo aquilo que ele aspira. Ele sonha dormindo e ele sonha acordado. Ele fica imaginando as possibilidades de atingir um determinado bem material, uma saúde, filhos, né? Esses sonhos que a gente tem acerca dessa manifestação de vida, né? Que é o sonho. Então o sonho é uma manifestação da vontade do homem. A visão, todavia, ela é a manifestação da vontade de Deus. Quando Deus dá as visões, ele está expressando a vontade dele na nossa vida. Então o sonho, as visões, efetivamente, e eu não estou falando aquelas visões que a gente diz, eu tive uma visão. Não é assim, não. Visão é uma coisa que pode até estar embutido num sonho profético. O sonho profético é uma visão, ele não é um sonho. Porque ele não revela coisas humanas, ele revela as coisas divinas, ele revela o destino, uma coisa futura, uma coisa que você ainda não é palpável. Então Deus está trazendo à existência essas coisas. Quando isso está nesse processo de vir trazer à existência as coisas de Deus, é a vontade de Deus sendo manifesta através da visão. Depois vem a profecia. A profecia, ela objetiva mostrar sempre o destino. Eu estou falando da profecia espiritual, eu não estou falando dessas profecias que a gente vê na igreja, chamadas de profecia dentro das igrejas. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da profecia como sendo a verdadeira expressão da vontade de Cristo. Porque essa é a intenção de Cristo, é nos revelar aquilo que está contido no seu espírito. Então, quando ele revela isso para nós, a vontade de Cristo, para cada um de nós, ele está mostrando o nosso destino, o nosso futuro, para onde a gente vai. A gente vai para onde? Para o reino de Deus. A gente vai aonde? A gente vai morar numa terra transformada, numa nova terra, cujo céu e a terra vão estar assim em perfeita sintonia, em perfeito encaixe, o céu e a terra. Passarão, mas a palavra dele jamais passará. E a última expressão, que vamos dizer assim, da manifestação de vida é a palavra. Exatamente a palavra. A palavra é a manifestação da vontade do Espírito. O Espírito se manifesta de uma maneira que aparentemente não há controle. Você não tem controle do Espírito de Cristo em você. Não tem controle. Então, ele revela a necessidade de compartilhar aquilo que há de melhor no reino de Deus, que é a palavra. A palavra é a expressão do compartilhar Cristo com os irmãos. Isso é o objetivo da fala, da palavra é essa. Essa é a manifestação da vontade do Espírito. Bom, a gente pode falar um pouco dos sonhos, que o homem tem vários sonhos, e já expliquei que os sonhos proféticos não são sonhos, são visões, na verdade. Então, quando você tem uma visão profética de que tinham não sei quantas
pessoas envolvidas, como é que se diz assim, coisas que revelam o reino, que transcendem o limite do humano, porque o sonho do humano é conquistar uma casa, é ter uma cura, é ter mulher, ter filhos. Essas são coisas mais palpáveis, mais na carne, entendeu? E tem gente que se arvora dizer que num sonho, ou até numa visão, prevê uma esposa, não sei, 2, 3 filhos para a pessoa. Isso é completamente absurdo, isso não é uma visão. Isso é uma revelação do entendimento do homem. Eu já chego nisso, tá bom? É uma outra forma de exprimir isso. Vamos chegar então a uma terceira corrente de coisas que seriam os sentidos, vamos dizer assim, os sentidos da vida. Os sentidos da vida, eles são revelados através dos dons ministeriais, dos ministérios, né? E aí você que gosta de procurar muito na Escritura, está lá em Efésios 4, 11, e também em 1 Coríntios 12, 28. Ali você pode encontrar os dons ministeriais citadas nessas duas passagens escriturísticas. Bom, os sentidos da vida, elas revelam cinco sentidos, né? Os 5 sentidos. O primeiro sentido é o apóstolo, né? O apóstolo, ele revela a visão de Cristo. Ele nos dá a visão, é o sentido da visão. Esse é um dos sentidos da vida, né? Nós temos 5 sentidos. Então, a primeira é a da visão. A da visão. Mostrar Cristo a todos. Então, quem mostra Cristo é um apóstolo. Entenda, esses 5 sentidos não são cargos eclesiásticos, porque cargo eclesiástico, amado, é doutrina de nicolaíta. E no livro de Apocalipse diz que a doutrina dos nicolaítas o Pai abomina. Então o que é feito dentro do sistema religioso é abominação diante de Deus. Não é uma coisa que agrade a Deus. Essa escada espiritual é que são fatores que vão agregando e prendendo você numa espécie de uma teia de aranha no qual você não consegue mais sair. Daqui a pouco você é obreiro, daqui a pouco é diácono, daqui a pouco você é presbítero, evangelista, e missionário, pastor, e chega a bispo, e daqui a pouco é apóstolo, não sei o quê. Quer dizer, eles criam vários cargos para manter você ali. Eles só vão dando aos poucos, conforme você vai agradando a esses homens. Então não é isso. Isso é doutrina de nicolaíta. A gente não está falando disso. A gente está falando da visão de Cristo. A visão que Cristo nos dá acerca do reino, esse sentido é tido pelo apóstolo. Aí você pergunta, uma pessoa que é chegada em Cristo tem essa visão? Tem. Ele tem os 5 sentidos do Espírito. Todos os sentidos do Espírito estão num Cristo, porque Cristo contém todos esses sentidos. O segundo sentido é o sentido, é o profeta. O profeta, ele mostra a audição. Por quê? Porque, na verdade, ele está revelando, como é que se diz assim? Pela audição que você se chega a Cristo. É pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve, então o profeta está expressando a audição para que as pessoas ouçam o que Cristo está querendo dizer, de modo que você se chegue a Cristo através da fé. Então a fé vem pelo ouvir, e esse é o entendimento do profeta, é o sentido do profeta. O sentido do evangelista é o olfato, para que todos sintam o perfeito aroma de Cristo. Percebe? É o aroma de Cristo que é expresso através de um evangelista. O evangelista é aquele que vai e leva a boa nova às pessoas que ainda não conhecem Cristo, de modo que através da loucura, da pregação do evangelho, as pessoas sejam atingidas. Lembra que diz que não sei quantas, 5.000 almas, se não me engano, foram atingidas quando Pedro, através de um evangelismo, ele conseguiu atingir essas pessoas. O Espírito convenceu a esses irmãos acerca
acerca disso, acerca de Cristo. Então o evangelista mostra o aroma, o doce aroma, o perfume de Cristo. E depois disso nós temos o pastor. O pastor é um sentido do tato, o tato, de tocar, no sentido de, com muito tato, falar às ovelhas de Cristo de modo a convencer o homem acerca da noção do pecado, da justiça e do juízo, de trazer as pessoas para o reino, de cuidar com muito tato das ovelhas. As ovelhas se ferem com muito, porque o homem é muito suscetível na carne a qualquer tipo de contato externo. Por isso é que nós devemos chegar aos irmãos com muito tato, com muito jeito, de modo a ferir o mínimo possível os irmãos, se possível não feri-los. Mas tem pessoas que são muito suscetíveis, e esses, infelizmente, às vezes são alvejados por alguma palavra. Tem pessoas que se magoam com muita facilidade. Mas então, com muito tato, esse sentido do pastoreio nos faz chegar a essa pessoa com a habilidade necessária. Algumas pessoas não se adaptam a um pastoreio de determinado Cristo, outras sim. E assim as pessoas vão, como é que se diz assim, aproximando-se daqueles que são mais afins e vão se chegando a Cristo aos pares, de 2 em 2, de 4 em 4, 6 em 6 e por aí vai, né? Vocês conhecem bem essa maneira de Cristo de fazer. Ali nos apóstolos, né, da igreja primitiva, nós víamos tranquilamente essas coisas acontecendo. Bom, depois vem o paladar. O paladar, o sentido do paladar é o sentido do doutor, do mestre, né, do doutor. É porque ele é que dá, através da palavra que sai da boca, para o ensino, né, para o ensino do homem, é que coloca sal nas coisas, dá gosto, dá tempero. Então, o sentido do paladar é nesse sentido, né? A palavra de Deus, quando ela chega, ela tem que ter gosto, ela tem que ter uma pimentinha, ela tem que ter um tempero, um alhozinho, para que a pessoa se agrade da palavra que sai da boca de Deus. Então, esse sentido do paladar que Cristo coloca na boca dos seus enviados é nesse sentido, seus eleitos, é para isso. Percebe? Esse é o sentido. Bom, nós esgotamos os sentidos, que a gente chama de sentidos da vida, né? Que são os dons ministeriais. Agora, existe um outro fator, que é o fator da natureza da vida. E a natureza da vida são os dons espirituais. Eles são 9. São 9 os dons espirituais. E eles estão também, vocês que gostam de observar, eu até anotei, está em 1 Coríntios 12, de 1 até, se não me engano, 11. Né? 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. É isso mesmo. E a gente pode separar também em 3 conjuntos de dons espirituais. A igreja faz uma conotação um pouco diferente do que a gente vai levar para os irmãos, porque eles fazem separações segundo o entendimento da carne, e a gente está dando segundo o entendimento do Espírito. É um pouquinho diferente. Como a gente diz, as coisas do Espírito vêm de fora para dentro, de dentro para fora, e não de fora para dentro, tentando entender através da interpretação do texto escriturístico aquilo que, para chegar a Cristo. Não é dessa maneira, já expliquei antes, é de dentro para fora, é Cristo mostrando o seu real entendimento. Então, a gente pode separar em 3 primeiros dons que a gente pode mostrar, a sabedoria, a ciência e a profecia. Esses três dons espirituais, eles mostram a perfeita vontade do homem e a perfeita vontade de Deus Pai. Por quê? Porque o homem, ele, como eu tinha falado antes, lá na frente, o homem tem sabedoria humana, isso é falar a língua dos homens. E a sabedoria divina de Deus é a língua dos anjos. Então, está perfeitamente enquadrado
essa sabedoria, a sabedoria, que é palavra de ciência, como está escrito em algumas Bíblias, né? Palavra de sabedoria. A palavra de ciência é o conhecimento de fatos futuros, né? Isso a gente vê tanto vindo da parte de Deus, coisas do futuro, como a gente vê adivinhadores. Lembra da passagem que Paulo teve que retirar o dom da pessoa? Ele simplesmente não chegou com um poder miraculoso e tirou, não. Ele certamente falou com ela e ela simplesmente deixou de agir daquela maneira. Não foi simplesmente ele embotou o sentido com uma força sobrenatural, não. Não que ele não tivesse, nem que Cristo não pudesse movê-lo, mas não é isso, não. As pessoas ficam querendo atribuir um sobrenatural além da conta daquilo que Paulo fez ali. Ele não fez assim, ali não está escrito que ele fez isso, que ele chegou e retirou. Alguém que escreveu ali para ele, né, na escritura, simplesmente registrou dessa maneira, como ele tendo retirado. Na verdade, existe um convencimento. Quando a gente fala, a gente mostra a noção, como eu disse antes, do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo, naturalmente, mostrou àquela mulher, àquela adivinha, de que ela estava sendo ludibriada por aqueles homens que estavam ali usando-a para se locupletar através disso para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, para ganhar uma série de coisas, como a gente vê no sistema religioso também, e no sistema político também. A gente vê nos sistemas humanos vigindo aí que essas coisas acontecem. Então, quando a gente fala da ciência, da sabedoria e da profecia, essas três naturezas, elas demonstram simplesmente não só o homem, lembra? O homem e também Deus. Mas não demonstra Cristo, que é a mescla. Ela demonstra ora outro. Ora o homem e ora Deus. Tá certo? Ora um, ora outro. Então há homens que têm sabedoria? Tem. Há homens que têm ciência? Tem. Há homens que têm profecia? Tem. Mas são profecias humanas. Eis que te digo, varão, que vai na tua vida, vai acontecer isso. Isso é uma profecia humana. Isso não é uma profecia divina. A profecia divina traz fatos futuros para o destino do homem no reino de Deus. Isso é uma profecia divina. A outra é profecia humana. Então existem os adivinhos? Existem. E a gente vai ficar repreendendo eles dentro da igreja? Não adianta, eles estão lá. Você não tem como retirar eles de lá. Ou então você vai excluir grande parte dos nossos irmãos que estão lá dentro. E isso não é correto. A gente tem que... Cristo morreu por eles também. Então é justo que a gente trabalhe com eles da mesma maneira. Mas compreendendo que muitos ali ainda estão querendo adivinhar apenas. Que são, como o povo vulgarmente chama, de profetadas. Tem muita coisa boa também, gente. Não pensa que é só profetada, não. Tem coisas boas vindas da parte do homem. O homem tem sua sabedoria, sim. E às vezes muito sábia mesmo. Eles sabem coisas que você até se admira. Como é que o cara sabia isso de mim, não é? Você até se surpreende muitas vezes. Mas a profecia, quando vem de Deus, visa mostrar as coisas futuras. Os três segundos dons espirituais que expressam a natureza da vida são a fé, a cura e os milagres. Já dá para perceber que é a perfeita mescla entre o homem e Deus, ou seja, é Cristo. Essa mescla de dons espirituais, ou seja, a fé para levar a Cristo. Qual é o propósito da fé? É nos levar a Cristo. Não é uma fé natural. É uma fé que transcende o entendimento. É a fé que nos move até Cristo. Aí chegamos a Cristo, a fé é guardada. A fé cumpriu o seu propósito. A fé é só para isso. Porque eu sou uma pessoa de muita fé. Não, querido, não é bem assim. Você pode usar essa expressão. Isso é uma expressão humana. Mas não é o objetivo da fé. O objetivo da fé é nos levar a Cristo. A fé é uma coisa sobrenatural dada pelo Cristo para que nós nos cheguemos a Ele. E isso é dado a todo homem. Todo homem tem a oportunidade de chegar-se a Cristo. Aquele que disser que não teve é mentiroso. Todos têm a oportunidade de chegar-se a Cristo e de conhecer o nosso Deus.
Todos têm essa oportunidade. Então, o dom de fé serve para isso. A cura é para expressar essa natureza de Cristo. Cristo expressa vida. E a doença expressa a morte. Ora, se Cristo é vida e a doença é morte, Cristo, quando cura, ele está expressando aquilo que lhe é próprio. Ele está expressando a vida. Ok? E os milagres? Os milagres são coisas prodigiosas. Lembra-se daquela situação em que ele chegou e diz assim: afasta a pedra, Lázaro, vem para fora. Não é um milagre? É um milagre. Aí eu pergunto a você, quando Cristo afastou a pedra, tirou o pecado, aí a palavra de pregação do Marcos, da Luciene, do Jorge, do Pedro, da Valdiza, do Rodolfo, chega até você e você entende que aquela é a palavra de Deus, pelo discernimento do Espírito. Aquilo leva você a entender pelo Espírito de que a palavra que está sendo expressa aí já é o terceiro conjunto de dons, a parte do Espírito Santo. Ou seja, o discernimento do Espírito, os idiomas, e a interpretação dos idiomas não é língua. Não usa essa expressão, pelo amor de Deus, porque as pessoas têm mania de achar que labachuricanta é língua. Isso não é língua. Isso não tem sintaxe. Língua tem sintaxe. Você fala inglês? Fala. Então você fala uma língua. Você fala português? Fala. Então você fala uma língua. Você fala o espanhol? Fala uma língua. Fala o japonês, o mandarim? Fala. Então você está falando uma língua. E quando alguém tem uma interpretação de um idioma que não compreende, que ele sequer conheceu, há uma interpretação, é pelo Espírito. A revelação é pelo Espírito. Percebe? Então, não é Cristo se manifestando, não é Deus se manifestando, e não é o homem se manifestando. Porque não existe a interferência, ele não conhece aquele idioma. Então, como é que ele está interpretando uma coisa que ele não conhece? A interpretação vem pelo Espírito de Cristo. Dá certo? É o Espírito que fala. Então, esses são importantes componentes para que você comece a entender o que é falar a língua dos homens e o que é falar a língua dos anjos, através da interpretação, da expressão da vida, que nós vimos que é a carne, o sangue e o espírito. Nós vimos também a manifestação de vida, que são os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos, que são, a manifestação de vida é o sonho, é a visão, é a profecia e a palavra, esses são os quatro formas de manifestação da vida. É a revelação através do sonho, da visão, da profecia e da palavra. Cada uma atendendo a um dos sentidos, ou seja, a vontade do homem, que é o sonho, a vontade de Deus, que é a visão, a vontade de Cristo, que é a profecia, e a vontade do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós cumprimos essas 4 etapas, explicitando para os irmãos o que vem a ser isso. Depois a gente falou dos sentidos da vida e falamos dos 5 sentidos, que são a visão, né, a audição, o olfato, o tato e o paladar. E atribuímos ao apóstolo, ao profeta, ao evangelista, ao pastor e ao doutor. Ok? Depois nós falamos da natureza da vida, esses são os dons ministeriais. Depois os dons espirituais, abrangendo exatamente a natureza da vida, mostrando em 3 etapas os dons que estão vocacionados para o homem e para Deus. Para o homem e para Deus, separadamente. Então, a sabedoria, a ciência e a profecia. Vem do homem e vem de Deus, separadamente. Depois vem a fé, a cura e os milagres. Esses expressam a natureza de Cristo. E depois o discernimento, os idiomas e a interpretação dos idiomas, que revelam a natureza do Espírito Santo.
Bom, para a gente falar de entendimento, a gente precisa saber, eu gostaria de ter uma taça, mas eu não previ falar essas coisas, então imagine que aqui é uma taça. Essa taça chama-se subconsciente. Quando você começa a falar um determinado idioma, o consciente começa a receber. Isso eu estou falando a nível físico ainda, tá? Vou falar primeiro no nível físico, depois eu falo no nível espiritual. Primeiro no nível físico. O consciente vai jogando pedaço de coisa aqui até você encher essa taça. Quando está quase cheia por aqui, você começa a falar, por exemplo, uma língua inglesa, ou o mandarim, ou o japonês, ou o inglês. Você começa. Então, aos poucos... Então, não é qualquer palavra que tem entendimento aqui. Tem que ser palavras específicas. São coisas simples, do dia a dia. Mostrando, normalmente, a natureza das coisas. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender os idiomas. Tem um professor que ensina que a gente tem que primeiro pegar e fechar os nossos olhos e começar a escutar, por exemplo, uma palavra tipo orange, por exemplo, no inglês, né? Se fosse numa outra língua, seria uma outra coisa, né? Em português seria laranja, né? E assim vai. Aí depois você coloca na mão da pessoa e a pessoa vê que a laranja é redonda. Aí você toca com outro sentido. Está percebendo? Então a tua tacinha ela está sendo cheia pelo corpo das sensações, que é a nossa alma. A nossa alma aprende desse jeito. Aí depois você corta a laranja e dá para a pessoa provar, e você sente o cheiro e sente o gosto. Você sentiu o cheiro e sentiu o gosto. E finalmente você destampa a visão e você olha e vê o que é orange ou laranja. E aí você aprende que aquilo ali se trata de uma laranja. Você nunca mais vai esquecer o que é uma laranja em inglês ou em português. É assim que se dá. O subconsciente vai ficando cheio do entendimento e aí a sua boca começa a falar. Nas coisas simples. Tem que ser simples, senão você não consegue compreender. Se todo o entendimento de outras línguas fosse procedido dessa maneira, todo mundo falava as línguas com grande facilidade, todo mundo falava qualquer idioma com facilidade, mas as metodologias não são aplicadas dessa maneira. Então, é aquela dificuldade, porque estão aqui só para ganhar o nosso dinheiro, entende? Essa é que é a grande realidade. Agora que estão aparecendo alguns cursos um pouco melhores, que você já começa a falar pequenas coisas e aí, então você vai enchendo a tua tacinha até transbordar pela sua boca. Então entra por aqui e sai por aqui. Aqui é a boca que fala e aqui é o conhecimento que desce através desse sentido. Com Cristo é um pouco diferente. Porque com Cristo não é a consciência que manda, é o próprio Espírito que flui, não passa no nosso consciente e enche o nosso subconsciente. E quando ele enche a nossa taça, a boca fala do que está cheio o nosso coração. E o nosso coração é parte da nossa mente, mas é principalmente aquilo que está no subconsciente. Então Deus vai enchendo tanto o nosso subconsciente quanto o nosso consciente. Por isso, em parte falamos e em parte profetizamos. Porque vem parte pelo nosso conhecimento, que é o coração, e parte vem pelo subconsciente. Então, Cristo, você está imerso nas águas. Como você está imerso nas águas, que é a palavra, em parte vem conscientemente e em parte vem subconsciente. Por isso é que eu sempre digo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é assim que se aprende. Isso se aprende outros idiomas, mas não se aprende a língua dos anjos. Se aprende a língua dos homens. Essa é a grande diferença. Eu queria deixar registrado essas coisas para os irmãos, porque é através das coisas, para você ver, é através das coisas simples da vida que o próprio Cristo ficou registrado na Escritura aquilo que aconteceu na vida secular dele, na vida como homem dele. E ele cumpriu tudo por todos. Ele cumpriu
todas as etapas da natureza humana para expressar a natureza dele, que era parte divina e parte humana. Então ele sempre obedecia o Pai. Ele sempre colocava o Pai à frente. Ele sempre dava senhorio ao Pai. Deus era sempre Deus na vida de Jesus de Nazaré, como a gente conhece. Jesus de Nazaré. Ele sempre dava primazia ao Pai. E por isso ele era filho de Deus, porque ele era um filho obediente aos princípios de Deus. Vocês estão compreendendo? Então, esse nosso vídeo de hoje é para explicar um pouco como é que as pessoas aprendem a língua dos homens e como é que aprende a língua dos anjos. Então, como a gente disse, é de dentro para fora. A língua dos anjos, ela vem de dentro para fora. Ela vem em parte pelo nosso conhecimento, em parte pelo subconsciente. Parte consciente, parte subconsciente. Porque Deus está lá dentro, Ele está na raiz das coisas. Ele separa a alma, né? A alma do espírito e as juntas das medulas. Ele é tão profundo e a palavra dele é tão cortante que entra lá dentro e separa essas coisas. Separa os entendimentos. Divide as coisas. Compreenderam? Então, o que a gente tinha para o dia de hoje é só. São pequenas doses, irmãos, porque é muita coisa que vem pelo Espírito de Cristo, que chega ao nosso entendimento e que a gente está fazendo ir até os irmãos, pela loucura que é dita em 1 Coríntios 1, né, acerca da pregação do Evangelho. Isso é pregar o Evangelho, é uma coisa simples, é uma coisa que tem que ser pautado com exemplos triviais do dia a dia, como os 5 sentidos, como as manifestações, como os dons ministeriais, como dons espirituais, para que vocês entendam a profundidade e a grandeza e a natureza do Espírito de Cristo. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos. Amém? Boa noite.